pronto. É com muita alegria que estamos aqui nesse evento do Psil, de encerramento, e eu quero dar novamente as boas-vindas a todos, e vou convidar, né, vamos fazer a composição da mesa, né? Eu vou chamar Cauê Ribeiro. Cauê foi integrante da equipe Psil, trabalhou com a gente, acho que na primeira equipe ou na segunda, né, Cauê? Na segunda equipe. E Cauê atualmente é mestrando em psicologia aqui na UFBA, né? Ele vai falar um pouco do seu trabalho e nós nos orgulhamos muito desse trabalho que ele vai apresentar hoje, que reflete a experiência do Psil, né, Cauê? Ok, vou convidar também Mariana Molica. Mariana é pós-doc sênior da FAPERJ, do programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, coordenadora da Ocupação Psicanalítica Rio, membro da diretoria do portal Favelas e editora apresentadora da TV 247. Seja bem-vinda, Mariana. Luiz Felipe, que é um dos coordenadores do Psil e membro da Associação Mundial de Psicanálise, também compondo esta mesa, e Marcilene Garcia, doutora em Sociologia pela Unesp, professora e diretora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis do IFBA. Seja bem-vinda, viu, Marilene? É muito bom a gente se ver fora da telinha, porque, inclusive, no Psil, a gente tem feito reuniões ao longo do ano inteiro, virtuais, né? E Marcelo brinca, bom, vocês existem mesmo. Então, hoje a gente está vendo, né, que estamos assim, cara a cara e super felizes por estar aqui. Então, eu vou deixar aqui na opção quem quer começar. Aliás, vamos seguir a ordem do programa, né? Cauê, então, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa mesa, tanto de alguma maneira representando o Psil, por ter feito parte do quadro de plantonistas do dispositivo, assim como também representando a ocupação psicanalítica, tanto fazendo parte do núcleo da Bahia, na UFRB, quanto do núcleo no Rio de Janeiro. E assim, a comunicação que eu busquei elaborar, não sei se é exatamente uma comunicação, uma contribuição, para poder compartilhar com vocês, ela está intitulada enquanto Miríades, Notas sobre Psicanálise e Territorialidades. Começo com uma epígrafe de uma cantora, uma mulher negra e trans, a Majur, soteropolitana, no trecho de uma música que ela diz o seguinte: se deixa ser, se deixa. Suas normas me veem, mas não me pegam, não, meu bem, nem vem. Bom, afinal de contas, que território interessa a prática psicanalítica? Esse é um questionamento que, para mim, se apresenta numa nova formulação diante da proposta desse encontro entre o Psil, Programa de Bem-Estar e Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia, e o coletivo Ocupação Psicanalítica, hoje presente e representado através de 4 instituições de ensino superior, a saber, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Espírito Santo e a Federal do Recôncavo da Bahia. Contudo, nada ele tem de novo em minha trajetória enquanto sujeito, psicólogo e praticante de psicanálise. Num rápido recordar, arrisco dizer que foi parte disso que me moveu por territórios marginais à clínica psicanalítica. Marginais, sim, pois ainda que reconhecidos pela fertilidade e riqueza de suas sendas e falésias, seguem à margem e preteridos em relação àqueles territórios que são tomados como centros. Acredito que vale aqui tomarmos brevemente de empréstimo o entendimento do geógrafo baiano Milton Santos por território. Este é um entendimento que, assim como alguns conceitos ao longo da obra psicanalítica freudiana e lacaniana, sofreu algumas alterações e complementações. Contudo, grosso modo,
Santos apresenta uma proposta de território enquanto materialidade construída social, política e economicamente, capaz de ser sensorialmente apreendida e que funciona através de horizontalidades, que são lugares que se avizinham e se conectam através da contiguidade territorial, e verticalidades, lugares distantes que se conectam em rede e através de outros processos sociais. Partindo deste entendimento apresentado de forma sucinta, creio ser possível começarmos algumas ilações para além do campo da geografia, possibilitando compreendermos que temos no Brasil um vasto território ideológico, discursivo e epistemológico. Tendo em vista esse cenário territorial de vastidão discursiva e epistemológica, podemos levar em consideração a presença das contribuições dos mais diversos povos para a formação desse território. Sejam as contribuições daqueles originários e autóctones, que ainda hoje se veem ameaçados das mais perversas formas, aqueles outros que para cá vieram forçosamente em regime escravocrata, aqueles uns que se veem na turva e tortuosa lâmina d'água narcísica, enquanto civilizadores e descobridores, ou mesmo outros tantos, que aqui chegaram por infortúnios dos tempos de suas respectivas épocas. O fato é, a geografia territorial da nossa diversidade, da nossa discursividade é diversa, mas os olhares sobre ela ainda tendem uma miopia, quiçá uma cegueira. Mas, como em terra de cego quem tem um olho é rei e quem tem dois tende a ser muito mal visto, a tentativa de buscar algum olhar para a diversidade da nossa territorialidade discursiva tem nos ofertado toda sorte de impasses e tensões. E isso me faz retornar para minha trajetória e inserção em dois dispositivos, talvez mais apropriadamente, duas inventividades, que surgiram em lugares diferentes desse mesmo território chamado Brasil. Nesse lugar, identificado como Salvador, no ano de 2019, quando ainda não esperávamos nos haver com a pandemia da Covid-19, ingressei no PSIL. Nunca foi fácil dizer dessa experiência e desse dispositivo. Por algumas vezes, enquanto compus a equipe de plantonistas do PSIL, no período de 2019 a 2021, pude escutar Marcelo Veras tomá-lo sob o significante ouvidoria. Para mim, particularmente, o PSIL caracterizou-se não só como ouvidoria e dispositivo de acolhimento às urgências e emergências da comunidade universitária da UFBA, mas também enquanto espaço democrático e ampliado de formação psicanalítica. Mas, de todas as tentativas de definição e caracterização do que seria o PSIL, desenvolvi uma predileção por uma que veio de um estudante, que muito fez uso desse dispositivo. Em texto que escrevi em parceria com Marcelo Veras e Maria Virgínia Machado Dazani, minha orientadora ao longo do mestrado em Psicologia na UFBA, cito que o referido estudante toma este dispositivo enquanto o remédio PSIL. Esse remédio que não é o mesmo que vendem nas farmácias, mas que, segundo ele, o acolhe e o faz se sentir bem. De toda forma, o PSIL, através de sua equipe de plantonistas, preceptores e coordenadores, é um ponto de partida para que eu me defrontasse com algo que ainda não tinha escutado. Um psicólogo preto, por favor. Este é um apelo que muito ecoou na minha escuta, que muitas vezes levei à supervisão e sobre o qual escrevi na jornada do PSIL, realizada ao final de 2019. Por outro lado, e num outro lugar, ou noutros lugares, insiro-me no coletivo Ocupação Psicanalítica ao longo do ano de 2021. Essa nova inserção também se dá através do PSIL, quando, já durante a pandemia de Covid-19, Mariana Molica participou de um encontro virtual com o PSIL e nos provocou com suas considerações sobre o gozo racista. Pode-se dizer, formalmente, que a ocupação psicanalítica tem o objetivo de ocupar política, teórica e clinicamente o espaço psicanalítico, trazendo o marcador de raça no Brasil como atravessamento desse ocupar. Pessoalmente, também tomo a ocupação psicanalítica como o PSIL, enquanto espaço democrático e ampliado de formação psicanalítica, guardadas as devidas singularidades de cada um. Não sei o que vocês que aqui me escutam
acham dessa breve história, mas até hoje a escuto com algum estranhamento. Temos aqui 2 dispositivos de sucesso, cada um com suas metodologias, construções e equipes, ambos situados no espaço universitário e se propondo, em alguma medida, a ofertar espaço de acolhimento gratuito para sujeitos que financeiramente não poderiam custear uma análise e formação psicanalítica ou aproximação com a psicanálise a pretensos e jovens analistas, que por vezes não podem custear financeiramente uma formação em psicanálise. Ora, é sabido que, convencionalmente, a formação do analista se dá por meio do tripé composto pela análise pessoal, pela prática clínica supervisionada e formação teórica. A demanda em torno da formação do analista, ao longo da história do movimento psicanalítico no mundo, vem se organizando sob a responsabilidade de instituições psicanalíticas que buscam prover a sustentação desse tripé aos seus membros e participantes. Então, se temos instituições que assumem para si a atribuição de fornecer essa formação, a que se propõem esses dispositivos como o psio e a ocupação psicanalítica? Nesse ponto, penso que cabe retornar ao questionamento que faço no início dessa comunicação. Que território interessa a prática psicanalítica? Não vou aqui me propor a uma minuciosa historicização da psicanálise no Brasil e no mundo. Sabemos que existem particularidades e singularidades, mas também é sabido que a história da psicanálise guarda algumas controvérsias e posturas com algum eufemismo pouco felizes. Faz-se possível aqui citar, inclusive, a fim de contemplar algumas das questões abordadas ao longo desse nosso encontro, a recusa ou denegação de alguns psicanalistas em tratar do racismo antinegro no Brasil enquanto traço fundante da nossa neurose cultural. Por vezes resumida, uma breve discussão, se trata-se aí de discriminação e de segregação. Não podemos esquecer dos sofrimentos dos povos indígenas que, só recentemente, no coletivo Ocupação Psicanalítica, vi serem questão a ser abordada e discutida dentro do campo psi. Por outro lado, ainda que a sexualidade humana, considerando todas suas nuances e implicações, seja um objeto vastamente ventilado na produção teórica e clínica psicanalítica, não foi sem graves equívocos que pessoas trans, por muitas vezes, foram indiscriminadamente tomadas sob o signo da psicose. Assim, o movimento psicanalítico vem seguindo e se desenvolvendo, segregando territórios discursivos que são do seu interesse de aprofundamento, outros que são discutidos com alguma rapidez e aqueles sobre os quais nem mesmo são falados. Comumente, ao tratarmos de segregação em psicanálise, localizamos uma predileção pela experiência dos judeus em Auschwitz durante o regime nazista. Não cabe aqui, de forma alguma, realizar uma mensuração de qual experiência humana foi mais miserável, desgraçada e perversa. Por outro lado, cabe falar daquilo que não é dito, que não é olhado, dos territórios que a comunidade psicanalítica brasileira insiste em não ocupar. Faço desde já um meia-culpa pela leitura que pode parecer demasiado ácida, mas aos meus olhos é inevitável escutar esse ruidoso silêncio para com os nossos e a repetitiva dedicação à experiência estrangeira, sem lembrar daquele popular ditado: quem muito se abaixa mostra a bunda, e na bunda há um furo. E por falar em bunda, não há como não citar Lélia Gonzalez, que, mesmo não sendo psicanalista, ousou articular psicanálise e antropologia para propor algum entendimento sobre aquilo que chamou de neurose cultural brasileira, que, em sua leitura, tem a bunda como seu objeto parcial. Uma outra forma de olhar para esse ruidoso silêncio das instituições psicanalíticas sobre muitas das discursividades que compõem a territorialidade brasileira é através de 2 entendimentos propostos por Cida Bento. Quanto ao pacto narcísico da branquitude, enquanto fenômeno silencioso de manutenção do estado de coisas e privilégios como são e estão, e o segundo tendo em vista o entendimento do racismo enquanto estrutural,
Logo, toda instituição é racista, e isso não exclui as instituições de psicanálise. Dizem que Narciso acha feio o que não é espelho, então como podemos nos haver com isso quando há uma recusa a olhar outra imagem que não a própria? Como olhar no espelho o reflexo do que é da formação do analista no Brasil, levando em conta que essa imagem pode sofrer uma ferida narcísica? Assim como no mito de Narciso, por vezes a lâmina d'água é turva e proporciona um falso e mortal encantamento com a imagem própria. Mas, tal como há um furo na bunda que aponta para uma saída possível, há um tremular na água que pode fazer só sobrar essa imagem narcísica que nada quer saber do outro. Lélia Gonzalez, ao articular psicanálise e antropologia, vai apresentar duas chaves conceituais importantes para o entendimento do seu texto. A primeira será a consciência, entendida como lugar da alienação e do encobrimento. Já a segunda será a memória, lugar do furo, território onde emerge a verdade que se estrutura como ficção. É nesse jogo dialético entre consciência e memória que Gonzalez irá identificar que, por mais que a língua da consciência, do discurso oficial, seja do colonizador, o português, no Brasil, nossos atos de memória, de furo no discurso oficial, nos faz falar pretuguês. É nesse esforço de memória e de busca por referências outras que me propus a pensar através das experiências construídas e compartilhadas no Psil e na ocupação psicanalítica, numa outra dobradiça, num furo possível a esse nosso embaraço com a imagem. É também pela via mítica que seleciono o mito de Oxum, orixá que compõe um panteão mítico e urubá das religiões africanas e afro-brasileiras. Em sua representação mítica, Oxum está comumente em posse de seu abebé, um espelho. Contudo, diferentemente do uso que Narciso faz do próprio reflexo, o abebé de Oxum serve não só para que ela veja a si mesma, mas para que veja o outro que está atrás dela. Talvez tenhamos aí uma representação mítica que tem mais a contribuir com a proposição lacaniana do esquema óptico, apontando que este diz mais de um aspecto relacional do sujeito consigo e com o outro, que de um movimento autoerótico de aprisionamento na própria imagem. É diante de um espelho que reflete mais que uma única imagem, que mostra mais que a imagem própria, que penso podermos começar a vislumbrar outras possibilidades e saídas para pensarmos qual território interessa a prática psicanalítica. Temos aí, então, uma miríade, palavra que pode significar quantidade imensa, abundância. Essa comunicação surge, inclusive, como resposta e apontamento a uma experiência recente que tive neste ano de 2022, ao apresentar um caso clínico numa atividade de uma instituição de psicanálise. Saudado de início com um "eu não te escuto bem", logo percebi que ali eu não seria escutado e que o território discursivo não seria fértil. Por fim, resumidamente, ouvi que naquele caso clínico apresentado, eu tinha negado um analista ao meu paciente, quando eu dizia de um paciente negro que negava a própria negritude e acabara de se descobrir negro após ser encarcerado injustamente. Foi insuportável que um praticante de psicanálise, na escrita de um caso clínico, apontasse sabidamente um furo na sua própria escuta. A mensagem era clara, claríssima como as artimanhas da branquitude. Não é assim que se é analista. Existe uma forma de ser analista. E que diabo de forma é essa? Qual estigma devemos representar para que uma diversidade outra de sujeitos possam ser tomados enquanto analistas? Não sei se há uma forma única de ser analista, mas acredito que é um rigoroso compromisso ético com a prática e formação psicanalítica que é inevitável. Lembremos de Freud quando, em recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, diz que um sujeito se torna analista analisando os próprios sonhos. O texto é de 1909 e sabemos os deslocamentos teóricos que tivemos de lá para cá. Ainda assim, compreendemos que a formação de um analista não se dá sem que este possa se defrontar com a própria subjetividade. Ademais,
O que fizera Freud com a escrita de seus casos clínicos, se não explorar territórios discursivos a despeito do próprio narcisismo? A breve menção de outras experiências de inserção da psicanálise nesses territórios discursivos parece ainda ser assustadora para aqueles que ainda nem se percebem aprisionados numa imagem estática. Não vivemos hoje a experiência freudiana da Viena do século XX, nem mesmo a experiência lacaniana na França. Ainda que possamos nos servir das contribuições psicanalíticas de outros territórios, precisamos lançar mão de um espelho que nos permita olhar as miríades que atravessam o nosso território e o nosso tempo. Obrigado. Muito obrigada, Cauê. Acho que lindamente você nos fez passear aí com essa questão do qual é o território do psicanalista. Muito bom. Agora eu vou passar a palavra à Mariana. Vamos lá. Olá, bom dia, todas, todos e todes. Muita emoção. Primeiro, agradecer demais ao Marcelo Veras, que tomou a nossa ideia, né? A ideia minha do Marcelo Fonseca, que é da ocupação psicanalítica da Bahia, do Recôncavo, e eu lá do Rio, junto a cada um dos nossos queridos colegas que estão aqui, o Bruno, Jaciane, Edna, Reinaldo, Cauê, né? E vários que estão nos assistindo, que eu não vou poder falar o nome de todo mundo, mas que é sempre a muitas mãos que a gente constrói a ocupação, um trabalho coletivo que tem nos ensinado demais e que Cauê representa aqui nessa mesa, se a gente puder dizer, assim, a partir do nó borromiano, né? O Psil, o Ocupação Bahia e o Ocupação Rio, ele está aí no centro como um objeto, causa de desejo. E parte aí da bunda, né? Nada menos, para nós brasileiros, né? E nos chama da bunda à abundância. Né? Isso é muito caro a nós, não só por causa de Lélia, mas porque o próprio Achille Mbembe, naquele livro Sair da Grande Noite, ele traz essa dimensão anal como um prazer, né, africano, que foi meio que banido durante a colonização na África, né? E por toda a dimensão poética e artística, né, que tem esse objeto, digamos assim, e a introdução assim de um falo monolinguístico, né, pelo colonizador, né, heteropatriarcal. Então, é muito interessante que a gente possa fazer da bunda abundância aqui hoje, essa miríade que você nos convida. Bem, foi muito importante esse encontro anterior, né, que eu estive no Psil, mas na época da pandemia ainda, de uma maneira completamente virtual, e encontrar os corpos, né? Edna chegou assim, você existe! E é muito lindo a gente poder trazer existência nos corpos, conhecer cada um de vocês que eu conheci virtualmente. Então, vamos lá. Queria começar dizendo que eu apresento alguns dos resultados, né, aqui de uma pesquisa de pós-doutorado desenvolvida no programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, né, da UFRJ, que tem como campo de investigação do psicanalista os movimentos sociais populares. Em meio à investigação que se dava nas favelas do Rio de Janeiro, eu comecei a estudar a questão decolonial no Psilax, um grupo de pesquisa na UFMG coordenado pela Andréa Guerra, queridíssima, que articula tantas e tantas coisas, não só em Minas, mas no país, é a grande, né, causa para todos nós. Né, junto com todo o grupo lá do Psilax, eu conheci, então, esse coletivo de psicanalistas, principalmente mulheres negras, que se constituía ainda em embrião na UFMG entre 2019 e 2020, e a partir dali minha vida mudou completamente.
né, a minha direção de trabalho, de escuta, como disse o Cauê, né, em Terra de Céu, que tem um olho é rei, quem tem dois é mal visto. Imagina quem tem dois ouvidos, o que acontece, né? Então, esse grupo se ampliou com o Núcleo do Espírito Santo, coordenado pelo queridíssimo Fábio Bispo, né, um dos primeiros, talvez o primeiro psicanalista negro a adentrar a Universidade Brasileira, né, um grande parceiro de trabalho, e todo o grupo, né, lá do Espírito Santo, da UFES, e mais adiante o Marcelo Fonseca, professor na Universidade do Recôncavo da Bahia, que mais recentemente é o nosso caçulinha, né, que dos 4 núcleos do Ocupação, né, estaduais, então é Rio, Bahia, Espírito Santo e Minas. A Ocupação ele se desenvolve nesses eixos, nesses 3 eixos, como o Cauê já falou, pesquisa, clínica e transmissão, atuando no âmbito acadêmico, mas, sobretudo, a partir de uma prática extramuros, né? Então, a gente busca realizar uma clínica psicanalítica decolonial e antirracista para fora dos muros da universidade, que interroga a universidade, criando novas metodologias e práticas clínicas e institucionais em psicanálise, sustentado a nível local e a especificidade de cada território, mas enlaçando nacionalmente com os princípios e conceitos que orientam uma prática que tem como direção a leitura de psicanalíticas negras, negros, trans, indígenas, né, como causa, e que permitem romper com a surdez de uma escuta marcada por uma tradição branca e hegemônica na psicanálise. E a gente visa, então, alargar e reler conceitos e princípios de Freud, retomar os princípios a partir do alargamento de conceitos de Freud e Lacan. Levanta uma investigação sobre o enfrentamento do racismo no Brasil através das produções político-culturais, quando uma minoria oprimida se serve de mídias alternativas e comunitárias como uma forma de defesa frente à necropolítica, sobretudo através da transmissão e difusão de uma marca, de uma língua, de uma versão da história, impedida de se propagar pelo aparato imperial, representado pela imprensa hegemônica, que detém o poder de comunicação das massas. Aquilo que Milton Santos nomeou como globalização como farsa, que sustenta uma globalização como perversidade, que seria econômica. Então, a gente tem a perversidade, que é a franca globalização, e a gente tem, para sustentar ela, né, essa dimensão do falseamento da verdade a partir da imprensa, né? Então, ele propõe uma outra globalização a partir também dessa ideia de território, que é justamente o que inspirou o Portal Favelas, a partir da idealização de Rumba Gabriel, que é uma liderança da favela do Jacarezinho, onde a gente teve recentemente o maior massacre de todos os tempos no país, né, o epicentro do bolsonarismo, onde a gente chocou o fascismo brasileiro, né? E aonde todos os dias a gente tem um campo de concentração a céu aberto, matando a juventude negra brasileira. Então, a ideia é a integração de um conjunto de jornais, TVs e sites de diversas comunidades do Rio, ligados a várias lideranças progressistas comunitárias que buscam fazer da comunicação digital um dispositivo de insurreição popular. Mas será que os grupos periféricos organizados, por si só, operam uma transformação capaz de romper as relações de opressão colonial que perduram e constituem a base do laço social brasileiro? Então, essa é uma pergunta psicanalítica, inclusive, né? Então, a nossa hipótese de trabalho é de que a presença do psicanalista junto a tais movimentos venha a incidir sobre o narcisismo das pequenas diferenças e em uma tendência autodestrutiva presente no interior dos grupos e emergente nos sujeitos, sobretudo nas organizações políticas populares. Além disso, o trabalho tem como objetivo a amplificação das vozes negras e periféricas, e agora, mais recentemente, as indígenas. Estamos nos adentrando, inclusive, com a presença aí do Bruno, que está trazendo essa discussão do suicídio indígena no seu projeto de tese, de doutorado lá na teoria psicanalítica, e a gente já começando a atender nossos primeiros casos. Percebemos que precisaríamos ir presencialmente nas aldeias e vamos lá
e em Ilhéus, com a ajuda aí também de Edna Abadia, que vem nos ajudando a construir esse trabalho. O psicanalista, então, opera favorecendo aquilo que se produz de transformador nesses coletivos e que a gente tem aportado a partir do conceito freudiano de sublimação, né? Inclusive, o próprio Achille Mbembe, que eu tive o prazer de conhecer em Paris, quando ele publicava seu novo livro Brutalismo, ele me disse que o afropolitismo, que é alguma coisa que foi criada na África e que, né, se desenvolve em vários outros países a partir da população africana que tem que suportar os horrores desde o seu sequestro da colonização. Então, eu pergunto para ele se a gente pode articular, né, o afropolitismo com a sublimação. Em Freud, ele diz exatamente isso, Mariana. Então, foi muito interessante, porque ele parte justamente da dimensão anal para poder falar do afropolitismo, então tem tudo a ver com o que o Cauê nos traz. A sublimação para Freud é um destino da pulsão diferente do recalque, das satisfações perversas do tipo sadismo, masoquismo, voyeurismo e exibicionismo, e tem como condição de sua efetivação operar uma transformação no laço social. Sem uma mudança no social, não há sublimação. Essa é a proposta freudiana. E a gente acredita que a sublimação, a partir de um objeto inédito que é criado, muitas vezes, se produz servindo-se do dejeto, do resto, né? Do que a cultura relegou, e pode servir como um meio de decolonização das práticas institucionais e societárias e dar tratamento a que a gente chama de gozo racista, que eu posso falar depois um pouquinho mais, né? Eu não vou entrar nisso agora, porque é um conceito mais complexo. Mas, através da apropriação das novas tecnologias digitais, né, a subversão do sujeito se dá pela ressonância de seu dizer na polis, rompendo um silenciamento histórico imposto pelo jugo da raça, que reduz sujeitos a objetos dejetos do capital. Eu sustento, então, que o racismo, pela sua característica institucional histórica, não pode ser enfrentado somente no plano da razão, né, por uma conscientização política. Então, a dimensão singular e inconsciente é fundamental para a gente operar com o enfrentamento ao racismo. O Mbembe faz uma ressalva acerca da impossibilidade de empreender a decolonização de um país a partir da abolição, né? Ele até diferencia descolonização para a dimensão mais econômica, política, e decolonização para a dimensão mais subjetiva, né? E, para ele, é preciso uma segunda abolição, que diria respeito à posição subjetiva dos próprios sujeitos oprimidos. É preciso libertar o ódio de si e produzir também uma operação de mudança de discurso. Nesse ponto, a psicanálise tem importante contribuição a dar. Fanon, leitor de Freud, nomeou como auto-ódio algo que se produz na própria constituição subjetiva do colonizado frente ao colonizador, e é preciso empreender o que a nossa querida Neuza Santos Souza propôs como tornar-se negro, quando o sujeito se desvencilha das amarras de uma identificação aos ideais da branquitude, que se quer universal, e passa a legitimar os traços, representações históricas sobre suas origens, sua língua, aquilo que é muitas vezes pela própria família considerado ruim, sem valor, a ser dispensado. Mas precisamos fazer uma ressalva nesse ponto. Não se pode responsabilizar unicamente as pessoas negras, o colonizado, pelas amarras cruéis do brutalismo e brutais do racismo. Me sirvo do termo cunhado por Gisele da Hora, que é a nova integrante do Ocupa Rio, que traz à tona com sua feliz expressão a problemática maior que enfrentamos. Não exatamente a rivalidade entre grupos semelhantes, o que Freud nomeou como narcisismo das pequenas diferenças, que a gente achava que era o que a gente ia tratar nos grupos, mas sobre o narcisismo da grande indiferença. Quem criou o racismo colonial e quem o sustenta somos nós, brancos, eurocentrados, privilegiados, que determinam ou mantêm um funcionamento institucional excludente e racista. A resistência de estudar o sofrimento racial presente na experiência psicanalítica dos psicanalizantes, né, a escuta dos psicanalizantes negros, é menosprezada e permanece praticamente intocada. Faz barulho.
Por isso, o racismo não pode ser enfrentado apenas no plano do 1 a 1 da clínica. O Ocupação traz essa tese. Lélia Gonzalez considera o racismo como sintoma cultural brasileiro, como já dito aqui pelo Cauê, e ele se dá por denegação, ou seja, é inconsciente. Não nos damos conta do nosso racismo. Tá dando para escutar, gente? Tá bom. Não é sem ruído, né? Então, para combatê-lo, é fundamental intervir no pacto narcísico da branquitude, né? no racismo que torna as instituições, que toma as instituições e atingir o espaço de privilégio e de poder que não são evidentes e nem mesmo conscientes. Isso está muito bem desenvolvido pela Maria Aparecida Bento, mas há algo mais. Aqui, para nós, da psicanálise, a gente precisa dizer que a transformação que precisa ser produzida para fazer uma mudança, né, a nível do racismo estrutural, envolver toda a sociedade, é a nível do gozo racista. Algo mais além da dimensão narcísica, mas que também se apresenta sob a forma de um pacto. Ele também é compartilhado pela massa colonial. E a gente só pode sair dele estando aí frente ao protagonismo das pessoas pretas, indígenas, trans, né, e todos aqueles que sofrem essa opressão não escutada. É aí que está a minha suposição de saber para a transformação do nosso país. Portanto, há um paradoxo. Se, por um lado, não basta agirmos no plano societário, através da luta política, por outro, não é suficiente intervir exclusivamente no plano singular, justo ali onde o psicanalista opera modificações no plano pulsional de gozo. É preciso criar, então, dispositivos que articulam os dois planos. Para a psicanálise, a psicologia individual é psicologia social, o inconsciente é o discurso do outro, como diria Lacan, né? Só que, no entanto, o dispositivo criado por Freud não tem dado pela neurose, não dá conta de produzir mudanças no plano do racismo estrutural e do mal-estar colonial. Bem, eu vou dar uma puladinha aqui. Nós temos trabalhado aqui com o conceito de colonialismo digital, né, que é desenvolvido pelo Davidson Faustino, e com o Portal Favelas a gente tem pensado, né, nessa decolonização digital. Eu não vou entrar muito nisso. Mas eu queria trazer um pouco da dimensão de testemunho, né? Porque o sujeito na favela ele quer testemunhar, ele quer transmitir aquilo que é impedido de passar de geração em geração. Por que seus corpos, assim como seu saber e sua língua, são interrompidos? Então, não houve no Brasil um processo como na Alemanha de desnazificação do país. Por isso que é tão importante a ressalva do Aimé Césaire, da gente nunca fazer essa comparação. Onde os símbolos nazistas são impedidos, o inventário dos nomes das vítimas, a história das mortes são contadas e, sobretudo, os algozes responsabilizados e punidos em consequências nacionais, estaduais, locais e, né, internacionais. Aquilo que aterrorizou o mundo com as experiências do nazismo e do fascismo não convoca a mesma indignação internacional no caso da opressão colonial. O genocídio indígena, a escravização de negros durante séculos e séculos nas Américas não são toleráveis pela maioria, pela maior parte do globo. Deveríamos, antes de tudo, colocar a pergunta: por que essa indiferença enorme? Durante o projeto Clínicas do Testemunho no Brasil, pela primeira vez, a partir da Comissão da Verdade, começou-se a construir um processo de reparação histórica e que, sobretudo, incluía a dimensão da elaboração da tragédia de forma não apenas individual, mas coletiva. A gente tem como pressuposto que a Clínica do Testemunho produziu torção no discurso que organiza o laço social ao contribuir para a construção de uma memória coletiva. A dimensão do tratamento analítico proporcionou, ao longo dos anos de desenvolvimento do projeto, escutar e devolver a voz àqueles que tiveram suas vidas devastadas por um regime de exceção, configurando-as assim como crime de lesa humanidade, portanto, imprescritível. O que retorna com força maior, embora nunca tivesse arrefecido das práticas dos porões, se dá à luz do dia nas práticas instituídas pela polícia e reiterada cotidianamente por uma narrativa da imprensa que justifica a tortura
prisões arbitrárias, mortes e desaparecimentos forçados herdados da ditadura, que permanecem produzindo efeitos na nossa sociedade, mas que ela não se dá a partir dos opositores do regime, mas contra as populações periféricas negras e indígenas, né? E isso é ocultado, isso não se transforma em algo, uma indignação que permite a nós, né, sair das nossas poltronas, né? Então, enquanto elas permanecerem ocultadas, desconhecidas e impunes, vai retornar sob a forma de um Bolsonaro, por exemplo, e do bolsonarismo que vai ficar, ainda que ele caia. Então, o Freud chega a dizer que, para regimes autoritários, sobre os regimes autoritários, né, que o mais difícil não é efetivamente a execução do ato por parte dos algozes, mas sim o apagamento de seus rastros. Então, a gente visa, né, com o tripé metodológico, né, que eu vou falar aqui brevemente, no Ocupação, construir um dispositivo que possa produzir registro perene, que rompa esse silenciamento e que possa não ser apenas alguma coisa que vá com o vento, né, que desapareça. Então, eu trago aqui esse tripé, que vem sendo desenvolvido pelo coletivo Ocupação de um modo geral, e cada local de um jeito, né, visando produzir práticas de pesquisa em psicanálise que visam enfrentar a centralidade das epistemologias do norte global e subverter a subalternização e apagamento dos saberes. Bem, esse tripé, poderia dizer, a partir da conversação psicanalítica, que visa tratar a cristalização de sintomas que segregam sujeitos nas instituições, eu vou falar mais sobre isso, já é uma prática do campo freudiano que a gente faz um uso bastante particular, trazendo, né, a dimensão do racismo estrutural como principal. 2, a supervisão coletiva dos casos clínicos, com a presença de psicanalistas negros e redobrada por 2 dispositivos que a gente tem experimentado e inventado: as intervisões e as plurivisões. As intervisões são um dispositivo onde a gente traz os casos clínicos que a gente já trabalhou em supervisão, dirigido a pessoas que têm já um conhecimento, tem até um nome aí, né, no país, Isildinha Nogueira e a Maria Lúcia da Silva, enfim, Maria Aparecida Bento. A gente dirige a elas os nossos casos clínicos e ali onde algo que a gente se embaralhou e não escutou. Está sendo muito interessante, até para a psicanálise sofrer alguns furos, né? E as plurivisões, que são saberes a partir dos intelectuais orgânicos, como a gente chama lá na favela, né? Que são Marielle, por exemplo, e todos aqueles outros, Marcota Celinha, a gente teve o pai Ricardo, enfim, uma quilombola também, né? A Marcota Celinha diz que trata-se ali do Ocupação inventar uma psicanálise da não subalternidade. A gente gostou muito desse termo, né? A gente vem aprendendo demais com o que a gente tem levado nesses dispositivos clínicos dirigido aos saberes que não são legitimados pelos cânones acadêmicos. E as escrevivências, que no Rio temos experimentado com coletivos multimídia. Eu vou falar, então, só da conversação e das escrevivências, não vou poder entrar hoje na questão desse redobramento da supervisão, mas depois eu acho que outras pessoas podem retomar. A conversação, ela começa no campo freudiano em 1996, né? É uma prática que é um novo dispositivo metodológico para operar com discurso analítico, não em uma modalidade clínica, mas que abre um campo de investigação em psicanálise, entrelaçando com outros discursos, né? A partir da interdisciplinaridade, inicialmente a partir da prática com crianças e adolescentes em escolas, através do CIEM, Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Infância, ligado à Associação Mundial de Psicanálise, principalmente a partir da iniciativa de Judith Miller e de Philippe Lacadet. E a ideia inicial era dar aos jovens o lugar da sua palavra como autores de sua enunciação, ao invés de serem falados por um outro. Uma prática corrente dos discursos e práticas sobre a criança, que encerram as mesmas como objeto de saberes psicológicos, patologizantes, medicalizantes e jurídicos. O Lacadet destaca o aspecto político da conversação, pois o dispositivo pode fazer operar uma prática inédita da palavra, que tenta subverter no laço social aqueles que, de alguma forma, foram confinados a um silêncio excludente. Não se trata, né, de
uma falação sem fim, né? Uma associação livre, generalizada por um coletivo, mas tem alguma coisa que faz limite à palavra. Então, a dimensão do corte, do tempo, do significante, né? Da dimensão nartreglis, a posteriori, né? Visa localizar um excesso e fazer uma transformação ali onde há uma certa cristalização das identificações, né, num grupo, e torna daquele grupo muito homogeneizante, produzindo esses efeitos, né, de segregação. E as escrevivências são uma metodologia inspirada no gênero literário forjado pela escritora brasileira Conceição Evaristo, que vem sendo desenvolvida no campo da educação, da literatura, da sociologia, da antropologia, e que busca que vozes historicamente silenciadas de mulheres negras venham a romper, em ato, o apagamento da sua subjetividade para criar um lugar político através da escrita. A partir do movimento feminista negro, busca-se incentivar a autoria daquelas que são as mais oprimidas entre os oprimidos, porque coincidem ali dois modos de opressão, de raça e de gênero, e, claro, de classe. Atualmente, psicanalistas negras do coletivo Ocupação Psicanalítica vêm se apropriando dessa invenção coletiva para extrair consequências metodológicas de pesquisa em psicanálise e de transmissão psicanalítica. O primeiro trabalho extenso publicado foi o de Cristiane Ribeiro, através de sua pesquisa de mestrado realizada na UFMG, cuja defesa foi num terreiro, que articulou de forma pioneira um método de pesquisa que associa o modo de escuta e um meio de subversão política. Cristiane Ribeiro, mulher negra psicanalista pesquisadora, eleva as escrevivências à categoria de atrevimento metodológico, escrevendo ela mesma, em primeira pessoa, sobre a sua experiência junto ao coletivo de mães de luta de Minas Gerais e a experiência também junto ao coletivo Redes da Maré, mostrando que as narrativas singulares têm convocação de representar o coletivo. É uma polifonia de vozes, lembrando, então, o que a própria Conceição diz de resgatar as vozes silenciadas das mães, das avós, numa única escrita. Então, ela parte de Benilda Brito, né, que é uma importante militante, né, do movimento de mães, e ela se faz coautora, né, desse trabalho. Em seguida, a gente tem o trabalho de Tainá Selem, né, que também defende uma dissertação muito importante, entrando um pouco no conceito de letra, também lá orientado por Márcia Rosa, lá em Minas. E esse uso metodológico que o coletivo Ocupação vem desenvolvendo, né, para avançar nos usos de pesquisa e prática, se serve de alguns princípios éticos norteadores dos testemunhos de análise baseados nos relatos de passe, onde os psicanalistas vêm a público relatar a experiência de análise, trazendo à tona o seu sintoma e fazendo viradas também no processo analítico, mostrando aí como se dá o atravessamento de uma análise, enfim. A diferença é que a gente não visa com as experiências, né, enfim, ser um dispositivo de escola, né, que apresente o fim de análise ou coisa dessa natureza. Mas o que a gente visa é que a própria análise, fragmentos de análise ou de sofrimento, de vivências de pessoas negras, aquilo que não é escutado, possa encontrar um impacto que produza uma transformação, né, nesses ouvidos roucos daqueles que dessa indiferença da qual eu dizia, essa paixão pela indiferença, né, do mal-estar colonial. Então, o que a gente tem feito muitas coisas, mas entre elas não é só o sofrimento racial, são as viradas também que o sujeito inventam, né? A gente vai ter oportunidade de ouvir as escrevivências de Jaciane Rangel e de Edna Batidia hoje, e também estamos tentando pensar como que as escrevivências podem ser também um dispositivo a partir da questão trans. Eu acho que a gente vai aqui inaugurar isso, foi uma ideia do Marcelo. E, então, finalizar trazendo um pouco de um trabalho que eu desenvolvi aqui junto com o Fábio Bispo, né, que foi a de
escrevivências aquilombadas no Portal Favelas. O próprio portal é um dispositivo de escrevivências contínuas, só que não necessariamente pelo papel e lápis. A gente escreve em lives, em poesia, samba e transmite nas redes. Então, a gente tem pensado na decolonização digital a partir dessa prática, né? Então, eu vou primeiro começar aqui com a gente tomou sempre em primeira pessoa, que esse é o lugar, né, das escrevivências. A Ruth Salles do Borel, que é uma enorme liderança no Rio de Janeiro, ela diz assim: minha mãe foi uma mulher muito resistente, usava a cultura e o teatro para não só formar e conscientizar, mas colocar para fora o que precisava, o que sentia, o que queria. Minha mãe colocou 13 filhos na frente do trator para impedir de derrubarem a nossa casa. Nesse mesmo ato, também na frente do palco. Ela levava os filhos na frente do supermercado, na frente de, enfim, uma ocupação e produzia as peças. Os próprios 13 filhos, 13, eram os atores, né? Ela continua sendo atora e a gente está tentando pensar, né, retomar as peças, né, da mãe de Ruth, que inclusive foi uma mulher importantíssima nas Diretas Já, ela fez um grande ato, a gente quer resgatar esse vídeo e não achou. Patrícia Félix, que foi a primeira mulher negra, né, foi a mais votada das conselheiras tutelares do país, que é minha colega lá, companheira na direção do Portal Favelas. E ela começa a nossa escrevivência dizendo assim: quero começar dizendo que estou cansada. Estamos cansados. O que aconteceu com o nosso companheiro mostra o quanto estamos expostos. Tem uma milícia que nos persegue, que nos mata e nos difama, espalhando notícias falsas a nosso respeito. Hoje é disso que preciso falar. Uma pessoa acaba de ser executada por milicianos na comunidade. A gente vai de um a outro lugar para buscar socorro, mas não nos ouvem. Com o Portal Favelas, furamos algumas bolhas, alcançamos pessoas na própria comunidade que achavam que o racismo não existia. Quando trago a questão da saúde mental e do direito, é para que elas saibam que tem instituições que podem defendê-las. As pessoas não conhecem e há todo um ataque para que elas não saibam em quem confiar. Eles querem dividir a gente. Foi o que deu certo, dividir a negritude. Estou cansada. Depois de 2 semanas tentando proteger uma família, eu acionei todo mundo, ninguém me ouviu. Quero que minha luta seja reconhecida sem que eu tenha que ser morta. Por fim, repito, estou cansada, mas estamos na luta. Estou muito entusiasmada porque eu estou muito puta. E o Rumba Gabriel, né, retoma esse desabafo e diz assim: a gente praticamente está entregue, mas um espaço desse aqui nos coloca em evidência. Estou cansadíssimo. Tem gente que ainda diz: o Rumba quer aparecer. Se eu não aparecesse, ninguém saberia o que está acontecendo aqui na minha vida. Eu estou preso nesse programa de proteção às lideranças, lutando sem arma nenhuma. Basta uma publicação falando mal da gente, o mundo da gente vai abaixo. São fake news lançadas em nossas vidas. Ele está envolvido com tráfico. A TV colocando insistentemente a minha imagem. Sobre o massacre aqui no Jacarezinho, eles queriam preparar a favela para a entrada da milícia. Eles vão passar a boiada. Tudo na cara. Com quem se pode contar para combater essa coisa gigante? Eles quiseram usar as crianças como pretexto. Dizer que era para proteger nossas crianças. As crianças estão sempre pelas madrugadas aí na rua, ninguém faz nada, elas morrem. Deixe-me perguntar, uma criança de 10 anos pode ser expulsa da escola? Mas foi o que aconteceu. As pessoas não sabem o que a gente passa na favela. Todos vocês deveriam ser estátuas, troféus. É por isso que eles querem nos criminalizar. Estamos promovendo um espaço que é um instrumento sábio, inteligente, ferramenta de visibilidade. Eu vou terminar, então, com o Lourenço César da Maré, que é um dos fundadores do SEASME, né, que é o cursinho pré-vestibular, de onde saiu Marielle Franco, Renata Souza e muitas lideranças no Rio de Janeiro, né?
que são, acho que, o antídoto do bolsonarismo, né, as sementes de Marielle, e também o Museu da Maré. Ele diz assim: os direitos humanos não são uma escolha para quem nasceu na favela. A polícia entrou com caveirão em Nova Holanda e matou Renan, de 4 anos. Registrou como auto de resistência. Quem não sabe o que é auto de resistência, gente, é quando os policiais, né, dizem ali que foi uma reação, né, que produziu, então, a morte. Então, justifica a morte, não abre processo. O menino tinha 4 anos, foi dado como auto de resistência. Os policiais entravam na favela para pegar alguém para aumentar o arrego, que é o dinheiro, né, que é dado para a polícia suportar eles venderem o tráfico. Na morte do Matheus, meu sobrinho, as únicas pessoas que lembravam eram da mídia internacional. A mídia nacional já estava com outra pauta, eles esqueceram. Matheus era um menino de 8 anos que foi morto com a roupa da escola, como Marcos Vinícius. Acompanhei o policial que matou o Matheus. Quando ele atirou, já começou a chorar, já ficou meio lelé da cuca. Eu segui ele, não para me vingar, mas para saber o que aconteceria com ele depois de matar o meu sobrinho, uma criança. Subiu no alto do morro e se desesperou. Não teve qualquer dia de folga ou afastamento por matar uma criança. Era um policial preto. Esse policial que assassinou meu sobrinho e enlouqueceu, morreu pouco tempo depois em troca de tiro. Eles criam uma moral de que favelado é perigoso. Se não é bandido, uma hora vai virar. A maior parte dos policiais que morrem em troca de tiro são policiais abalados psicologicamente. Baleados psicologicamente. Esta é a nossa luta na Maré. Criamos o primeiro jornalzinho, O Cidadão. Esse é outro caminho de representatividade. A gente precisa colocar mais gente para fazer isso aí, para ter voz. Fortalecer lideranças com potencial eleitoral. A favela não vota na esquerda, ela vê no branco uma esperança de resolver os seus problemas. Então, citando Jorge Alemã, eu vou finalizar, porque ele faz uma proposta da gente analisar o conceito de comum, né, de Hart e Negri, propondo debater as novas formas de coletivo através da proposta dos pós-marxistas articuladas à psicanálise. O comum, segundo o autor, pressupõe um lugar vazio, desde o qual pode engendrar-se de modo contingente e retroativo, promovendo uma invenção como ato político e permitindo que venha à tona a dimensão da enunciação. O autor aproxima essa nova forma de coletivo da proposta de Lacan para as escolas de psicanálise. Enquanto a IPA é estruturada pela lógica da identificação, uma escola na contracorrente da lógica do grupo identitário, seria inconsistente, não toda. Um vazio de saber no centro deslocaria ideologicamente a fixidez de determinada mestria centralizadora. Eu cito Alemã e uma esquerda lacaniana. Toda invenção que se preze por esse nome surge desse ato constitutivo. Para ele, os movimentos sociais na América Latina são coletivos coletivos em movimento, cuja causa aponta por um tornar-se. É um conjunto aberto e indecidível no plano das identificações, o que representa a lógica interna de uma transformação política. Era isso. Obrigada, gente. Maravilha, obrigada, Mariana. Eu fui pensando aqui alguns significantes, né, que me chamaram a atenção. Vou só colocar aqui rapidamente, porque a gente já está com o tempo estourado, né, Marcelo? Então, assim, conectando com o espelho de Oxum, acho que você traz aí essa visão da cultura, do que atravessa o sujeito nesse processo. E você falou da interseção, né, que Cauã estava representando. E no Psil a gente fala muito em ouvidoria, e você fala em amplificar a voz das minorias. Então, acho que a gente tem muito a ver. Tem tudo a ver, né? Ok. Vamos lá, Marcilene, perdão, com o desafio de vencer o tempo. Certo.
tirar aqui a máscara, então. Não sei se é esse microfone que vocês estão usando. Ou, tá bom? Eu achei que você ia chamar o Luiz. Deixa eu só ligar o computador aqui. Bom dia a todas, a todos, a todes. Tá dando um ecozinho. Vou botar que vai melhorar esse aqui. Vamos tentar esse? Não? Vamos tentar. Acho que esse está melhor, não tá? Pronto, obrigada. Queria agradecer. Tá. Agradecer, então, o convite que veio do professor Marcelo Veras, né? Tenho acompanhado o trabalho, fantástico trabalho. Queria agradecer a oportunidade de conhecer um pouco aí da ocupação, porque nos dá esperança, né? Porque as instituições, sobretudo de educação, elas são muito importantes e a gente sabe o desafio que é ser negro, entrar nessas instituições e, por vezes, sair, como dizia o Senum de 2000, está muito ruim, gente, está dando um eco enorme aqui. Vamos ver. Para mim, né? Tá bom. É isso? Eu vou me equilibrar aqui, então. Que é difícil para a gente, né, ter que suportar uma instituição branca, eurocêntrica, racista, por mais de 4 anos, e ter que lutar para chegar na pós-graduação, e sobreviver às teorias, e correr atrás por fora, né? Eu sou de Curitiba, depois agradeço a mesa, mas eu ia para Porto Alegre de ônibus, 12 horas, para ir e 12 para voltar. Porque lá tinha uma instituição, que é um coletivo que produzia conhecimento sobre relações raciais, que se chama Secune, e tinha uma escola, que era uma universidade, né, de alternativa, sobre relações raciais. Estou falando na década de 90, tá, gente? E eu ia para São Paulo com o Guelé 10 para aprender com Cidinha da Silva, Sueli Carneiro. Eu ia para Florianópolis com Jerusi Romão, com Nogueira, que era o que tinha, porque a gente não tinha nada na universidade. E eu fazia sociologia. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E eu sabia que os meus professores e professoras brancos, que nunca se preocuparam em estudar relações raciais, mesmo em antropologia, me viam e me olhavam com cara de dizendo, eu sei o que você está pensando, mas não agiam, né, em conformidade para dizer que essa instituição está no Brasil. Para falar um pouco disso, muito aguçada pelas aulas aqui, né, que transitaram de Fanon, a Lélia Gonzalez, eu fiquei pensando na Carolina de Jesus também, que é para falar da missão que me foi dada aqui pelo Veras. Então, agradecer o Cauê pela oportunidade de conhecê-lo e ouvi-lo, né? Que a forma da escrita, o som da voz, como a gente vai sentindo, né? A fala, né? Também, e isso tem muito cosmovisão africana e também indígena, que é do sentir, né? Tem aí um autor que é o Leopoldo Sédar Senghor, para quem estuda a filosofia africana, né, que é inclusive criticado nessa fala, que ele diz que se para o pensamento ocidental, né, eu penso, logo existo, Descartes, que para o africano é eu sinto, logo existo, eu danço, logo existo, porque eu não posso pensar somente sem essa dimensão estrutural do corpo, e que, por vezes, ele é criticado para dizer, então, a razão é ocidental e a emoção é africana. Mas estou falando dessa dimensão que é uma dimensão extremamente política, que é a possibilidade, que é da oralidade, que é muito importante para nós, sobretudo,
que somos de religiões de matrizes africanas, que eu sou, do candomblé e da Oxum, hein? Pense. Então, que é de refletir sobre esse estado de coisas e que a gente tenha, das nossas dimensões, das nossas instituições, possibilidades de construir instituições de educação que sejam mais suportáveis para nós, né? Isso é fundamental. Por isso, eu vou falar aqui de cotas. Marcelo falou, Lena, podia falar um pouco dessa dimensão, porque ele acompanha o meu trabalho aqui na UFBA, e eu trabalho também em outras instituições. Eu sou professora do IFBA, de Sociologia, também dou aula em licenciaturas na área de educação das relações étnico-raciais. Aí a voz, eu estou com o tempo, time diferente aqui da fala. E eu sou gestora também, né? Eu sou diretora de políticas afirmativas e assuntos estudantis do IFBA. Então, eu estou falando desse lugar de mulher negra, também ativista do movimento negro, pesquisadora, né? Na área da educação, trabalho com um trabalho, vou também para essas dimensões de cotas nos concursos públicos. Bom, eu trabalho com ações afirmativas. Desde 2005, eu comecei a fazer bancas de heteroidentificação racial em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, que eu fui aluna da graduação, do mestrado e doutorado fiz na Unesp. Comecei a perceber nuances, né, sobre a heteroidentificação, que tem a ver com o regulamento dos editais, mas eu estava sentindo também aquilo. O que era uma pessoa branca aparecer ali se declarando negra? Outras que não tinham banca se declaravam negras, sabendo que a política era para negros, negros que vinham para aquelas bancas de heteroidentificação um pouco tensos, né? Inseguros, acuados. E a gente, na militância, também como pesquisadora, entendendo a importância política daquele processo. Então, estou dizendo assim, de uma fala muito sincera mesmo, né, desse processo, como eu também me via ali como mulher negra, ativista, vibrando, chorando pela conquista, né, daquela instituição, especialmente falando da Federal do Paraná, das sensações mais marcantes que foi para mim a votação de cotas, que era um conselho de 60 com negros no fundo do conselho que não podiam atravessar uma fita amarela, e eles decidindo se a gente tinha mérito para entrar por cotas depois de 350 anos de escravização. Isso é bom, gente, aí vocês que estão na psicologia, porque é muita informação. Isso é muita informação. Da esquerda à direita, né? Dos desafios que foi disso. E depois ver esse processo. E aí, Marcelo falou, Lena, fale um pouco disso, porque são coisas muito importantes para a gente refletir à luz da psicanálise. E aí, então, vivendo todo esse movimento, acompanhando as bancas de heteroidentificação, a gente foi aprimorando cada vez mais. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa quantitativa e qualitativa, para tentar medir como foi a banca para você, qual foi a sua experiência, como você se sentiu, e a gente vai colhendo informações para aprimorar, como aconteceu aqui na UFMA, que Marcelo acompanhou as 2 primeiras turmas, não sei se depois, né? E aí eu desenvolvi um método, que é um método Oju-Oxê, que é Olhos da e para a Justiça, né? Que Oju-Oxê, Oju, como se lê, e Oxê, que é de Xangô, né? Que é O-S-E ou O-X-E, né? No portuguesado aqui. E aí eu queria falar um pouco disso, que é para falar dessas dimensões que tem a ver com uma cosmovisão africana, que era essa ideia que era de olhos da e para a justiça, que era da gente desenvolver nos membros de banca esse compromisso, atenção e compromisso
porque a gente está falando desse sequestro, dessas injustiças históricas, né? Sequestro e o aprisionamento no Brasil na condição de escravizados. A gente está falando de todo esse histórico, do impacto dessa escravização e como as instituições foram operando, desde as universidades públicas e IFES, porque tem que falar dos IFES e Cefetes também, gente, por favor. As pessoas falam universidade, universidade. Mas os concursos públicos também, municipais, estaduais, federais, e também nos partidos políticos. Não sei se vocês sabiam, mas eu fiz a heteroidentificação de todos os candidatos eleitos nessa eleição de 2022, 2022, tá vendo? É o ECO, tá trabalhando. E praticamente 50% deles são brancos, bem parecidos com a nossa colega. E pasmem, a maioria está onde? No Nordeste. Especialmente onde? Não é para acertar na primeira. Maranhão? Não. Erraram, gente. Bahia, né? Então, isso tem a ver com a colonização. Assim como tem a ver com Curitiba, pensar Curitiba e pensar Salvador. Eu vim de Curitiba para cá. E eu estou sempre achando que eu estou em Curitiba. Não é estranho? E, para mim, Salvador é a metáfora da África do Sul no apartheid, do ponto de vista social. E ela se traduz nas nossas universidades de forma absolutamente natural, dos brancos estarem em todos os espaços. Na cidade de Salvador, com 15% de brancos, a maioria são mulheres negras, portanto, né? Porque as mulheres já são a maioria, consequentemente, as negras, né? E os brancos, homens, somos 7%, em média, que detêm todo o poder. Me espanta olhar as universidades da Bahia com toda a estrutura de brancos, com as pró-reitorias, com as diretorias. E isso é algo absolutamente naturalizado. Isso é muito perverso. Isso é muita violência para a gente, simbólica, né? As mesas de homens brancos, muito comuns, inclusive na minha instituição, né? Então, a gente tem agora uma reitora negra no IFBA, é a segunda, e que eu faço comercial da gestão com muito orgulho. A gente tem um staff de 80% de negros. Vocês acreditam nisso? Na Bahia? É a média. Não tem nenhum espanto nisso. Mas entre as pró-reitorias e diretorias sistêmicas, como é o caso, né, que tem status de pró-reitoria. E tem mulheres negras, pretas, de black, pró-reitores, né? Isso não tem a ver com o enfrentamento ao racismo sistêmico, estrutural, institucional. E tem a ver com a tomada de decisão, que tem a ver com selecionar os talentos negros. Parece neoliberal a fala, né? Selecionar os talentos negros dentro da instituição. Então, acho que isso é muito importante. Mas vamos ao método, então. Ele foi construído nessa observação, nesse sentimento, nesse sofrimento também, né, que tem a ver com a dimensão da dor, da cor. Cuidem do meu tempo, que só tenho 20 minutos. E aí a gente pensou uma pergunta que era central. Como o movimento negro gostaria que nós fôssemos tratados, uma banca de heteroidentificação, nós negros? Qual lugar? Como receber? Como fazer? E a gente já tinha uma informação importante. Fazer da melhor forma. Nós temos que ser bem-vindos e bem-vindas dentro da instituição. E não precisa inventar nenhuma pólvora. A gente está falando de uma dimensão que é dos grupos
que sofreram injustiças históricas e que são afetados pela discriminação de forma direta, objetiva, ainda hoje. A gente está falando do conceito de ação afirmativa, né? Que é de políticas para promover a igualdade de oportunidade para grupos que padeceram de injustiças históricas. A possibilidade de mudanças de mentalidades do ponto de vista pedagógico, histórico e psicológico sobre o grupo, sobre a nossa estética, sobre o nosso cabelo, sobre a nossa cor, sobre como a gente se veste, como os traços étnicos que, por vezes, pessoas até que não são negras usam, como uma fitinha do Bonfim ou um búzios na cabeça, não é? Enfim. Então, a gente teve essa dimensão, claro que estudando, observando por muito tempo, com a metodologia a partir de uma cosmovisão africana, muito do candomblé, daquilo que eu aprendi como pesquisadora, porque eu fiz um curso de História da África, Cultura Africana e Afro-Brasileira, estudei um pouquinho de filosofia africana, porque eu não tenho estudado mais, e com uma vivência no candomblé, que tem a ver com questões sociais, políticas, formas de organização, extremamente interessantes, potentes. Inclusive, eu fiz um mapeamento dos terreiros umbandistas em Curitiba em 2006. Tem até um documentário. E quando a gente perguntou para os sacerdotes e os sacerdotes, o público que ia lá eram pessoas pobres, mas também de classe média. Mas as pessoas procuravam resolver questões que se relacionavam com dimensões de gênero, sejam por relações abusivas, violentas, feminicídio, ou para trazê-lo de volta. Mas também com questões que tinham a ver com inserção no mundo do trabalho, para ir lá pedir para entidade. Estou falando de Umbanda, tá, gente? Não é candomblé, quem não souber a diferença vai procurar saber. Que era a inserção no mundo do trabalho, porque não conseguiam emprego. Mas estou falando das 5 primeiras. E também porque os seus filhos estavam presos no sistema. Porque os seus filhos, estou falando filhos mesmo, homens, estavam viciados. Aqui com aspas, né, usando o termo das pessoas. E porque haviam pessoas com câncer na família. Então, a gente tinha aquele lugar que aí na qualitativa a gente percebeu que eles diziam, a gente não tem onde pedir ajuda. Aquelas entidades, na metáfora que eu fiz na época, eram os psicólogos e psicólogas que aquela população tinha, que a entidade falava. Se ele arrumou outra mulher e te abandonou, por que você quer ele de volta? Reza para ele ir, mas que pague a pensão. As entidades assim. Não, a entidade falou, então melhor deixar. E eu não estou aqui fazendo ironia, estou falando de... Para a gente dimensionar isso também aqui na psicanálise. O que a gente tem a aprender com isso? Dessas famílias que não têm aonde recorrer e que elas vão para os terreiros, ou de Umbanda ou de Candomblé. Estou falando de Umbanda porque foi a pesquisa que eu fiz. Depois, se vocês quiserem, eu posso democratizar. Eu tenho que concluir, mas vou voltar para o método. Então, a gente pensou que para você ser membro de banca, você precisa ter uma formação muito qualificada. Você tem que entender de relações raciais, e isso é o cerne. Você tem que entender de colorismo, de branquitude. Você tem que entender de questões legais. Você tem que discutir psicologia social do racismo, porque lá vai aparecer tudo. E os membros de banca vão tirando gatilhos. Pô, não sei, parece que a minha prima não é tão negra assim. Não é, Veras?
mas a prima é mais escura que ela. Aí eu estou falando, mas se vai acionar, é muito interessante. Mas o que a gente queria aqui, então, reforçar, que é o processo de construção de uma dimensão que é de olhar a pessoa, o processo precisa ser muito humanizado, mas a gente acredita na empatia, na sintonia, no ouvir, no falar, a partir de uma cosmovisão africana, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Mas o que a gente fala, exala. Para quem é do santo, sabe o que eu estou falando. Mas o que a gente ouve também, porque entra para dentro. Então, nossa cera precisa ser doce. Eu já estou falando segredo demais, porque ouvi numa palestra de uma IA em São Paulo, que não foi nem minha IA. Então, dessas dimensões que a gente vai trabalhando, que poderíamos chamar de filosofia africana, de cosmovisão africana, mas de olhos de justiça. E isso não é pouca informação, ter olhos para a justiça. Porque se nossa história foi uma história de injustiça, ter olhos da e para a justiça é muita responsabilidade. Então, os membros de bancas, eles precisam ter essa dimensão do compromisso. Então, que é desse olhar, de querer olhar para promover justiça, e, nesse sentido, os nossos traços negros, nessa sociedade estereotipados, hierarquizados, são vistos para os membros de banca como tesouros negros. Então, o que a gente vai ensinar, no sentido da apreensão do processo, é que eu estou em busca dos tesouros negros nos nossos candidatos. Os traços, eles precisam saltar. Não é estou ali para excluir, eu estou para olhar atentamente a partir de um critério objetivo, porque tem que motivar para o juiz por que a gente está dizendo que aquela pessoa é branca ou não é negra. Né? Então, isso é muito interessante, é muito... Né, Veras acompanhou um pouco os grupos focais que a gente faz com os membros, como é um processo de aprendizado, né, dessa dimensão que são... Mas eu não vi tesouro negro, o único tesouro que tinha era esse. E essa apreensão da fala que vai para dentro, que é a gente dizer que é tesouro negro, porque são tesouros negros, os nossos traços fenotípicos, no sentido da contraposição desse processo de hierarquização. Tem outras questões também, que elas são importantes, porque é do aprendizado, muito da oralidade, muito de ouvir, de aprimorar, e de não entender que o método está acabado. Ao contrário, por exemplo, eu estava num concurso aí, aqui do Estado, que os candidatos estavam tudo meio, ou pegaram sol, porque muito possivelmente aqui é sol, porque no Sul eles vão fazer bronzeamento artificial para se parecerem negros, né? Porque isso já é outra história, a gente está com fraudes, somos uma sociedade racista, uma sociedade que os brancos têm pactuação de silêncio em relação aos brancos que fraudam, porque eles é que fraudam, eles se pintam, eles põem cabelo, eles põem barba, eles põem dread, eles vêm e depois recorrem com seus advogados brancos, com a estrutura do judiciário que é branca. A gente está falando desse poder branco mesmo, né, do ponto de vista da branquitude. Dos desafios, que é conseguir tirar um estudante que identifica que fraudou em qualquer instituição, né, um desafio, de como as instituições enxergam como um problema menor. Mas eu tenho que concluir mesmo, gente. Mas agora eles estavam vindo com camiseta preta. Todo mundo com camiseta preta. O que está acontecendo? É um desafio contemporâneo novo, porque os cursinhos estão treinando. Porque há um desprezo sobre a história de injustiça da população negra, né? Então, essas questões a gente vai discutindo e a gente vai aprimorando, porque a perversidade do racismo ele vai também se aperfeiçoando nas bancas de heteroidentificação. Mas as instituições, elas reproduzem racismo institucional, não estão muito atentas a essa etapa. Eu escrevi um artigo aí num livro com o professor Hélio Santos, que eu chamei de Esquema de Fraudes contra a População Negra via as cotas raciais nas bancas de heteroidentificação. É um esquema que compromete a política de cotas e que não é vista. Ao contrário, é estereotipado, como é que é, você tem que olhar a pessoa. E os nossos jovens negros dizem, eu entro no supermercado e sou olhado e
seguido. Eu estou de madrugada na rua, eu sou olhado e corro o risco de levar um baculejo. Então, eu estou indo para a universidade e o meu traço tem valor. Muitas vezes, a primeira vez na vida que uma pessoa disse que era negra e que ela soltou o cabelo com louvor, ou que ela esteve tranquila para ir no processo de seleção, que falou, bom, eu não tenho chance nenhuma de ser indeferido nessa banca. Né? E chega feliz. Então, um processo também muito lindo, e as instituições muitas vezes têm alegado que não sabem fazer. Quer dizer, que estranho, né? Os doutores que pesquisam relações raciais não sabem agora identificar quem é negro. Então, acho que é só para deixar essa contribuição, talvez para o debate abra mais, né? E também aproveito para que vocês quiserem conhecer um pouquinho do método, depois a gente democratiza, tá bom? Muito axé, muito toré, para vocês que acham, é o toré dos indígenas que eu aprendi, e muito obrigada pela escuta. Marcilene, muito obrigada por compartilhar com a gente essas sutilezas, né, tão especiais, e compartilhando a sua experiência, que faz a gente refletir tanto, né, nessa complexidade, né, na complexidade dessa questão, né, racial. Vou passar a palavra agora a Luiz, né, Luiz Felipe, vamos te ouvir, Luiz. Pessoal, bom dia. Minha fala vai ser pontual e minha intenção ao trazer o que eu vou falar eu acho que assim, dar um destaque a algo que está acontecendo em ato aqui com esse evento e com a fala de Cauê, a fala de Mariana, a fala de Marcilene, sobretudo porque eu acho que se a gente pensa o tema desse encontro hoje, inconsciente e decolonialidade, a gente está falando de como aquilo que pode ser escutado e não pode ser escutado está recortado não só pelo momento histórico, mas também pela dimensão geopolítica que atravessa todos nós. Sempre e a todos os momentos, né? Ontem, conversando com minha companheira sobre o evento de hoje, ela que também pesquisa sobre os temas do racismo, ela me dizia essa frase de André Guerra, parafraseando a frase do Lacan, o psicanalista, né, no horizonte da sua época e da geopolítica. Eu acho que o que está acontecendo hoje aqui é uma pré-identificação em ato do que é esta dimensão de um psicanalista atento e atravessado pelas questões geopolíticas e por isso também dividido e fazendo algo com isso, né? Na fala de Cauê, de Mariana, de Marcilene, eu fiquei prestando muita atenção num aspecto que está em todas as falas, que é a permeabilidade e a impermeabilidade que as instituições têm de acolher e de alojar aquilo que o sistema, vamos dizer assim, geopolítico, para dizer essa expressão, não permite, ou permite. Seja o Estado, seja a universidade, seja as instituições de psicanálise. E, para mim, particularmente, assim, trabalhar na universidade pública e dentro da universidade pública, trabalhar num serviço, num programa como o PSIO, me ensina realmente todos os dias como a minha formação, primeiro como cidadão, e depois como psicólogo, e depois como psicanalista, continuamente fazendo formação, foi completamente opaca a todas as dimensões raciais, de gênero, indígenas, históricas. Assim, isso não se lia, isso não se falava, isso nós ouvimos aqui nas falas de vocês. E é claro que isso atravessou a minha formação, é claro que eu não consigo ouvir muitas coisas que pessoas me falam quando eu escuto no PSIO, não só no PSIO. E um comprometimento, vamos dizer assim, ético mesmo, né, e de desejo, sobretudo, de uma formação, implica abrir os ouvidos. E para abrir os ouvidos não basta ler, é preciso ser tocado.
E eu acho que é isso que um momento como esse está permitindo a gente. Quando Mariana lê os relatos desses jovens, é emocionante. É impossível ouvir isso de uma forma somente cognitiva e intelectual. Assim. Eu acho que se a gente não se deixa afetar mesmo por algo que não é espelho, por algo que é muito diferente do que... Sobretudo, eu digo, por mim, um homem branco, de classe média alta, privilegiado, e que não sofre inúmeros tipos de injunções que um preto, pobre, que mora em favela, sofre e vai sofrer. Então, assim, eu acho que tem algo da gente poder abrir espaço e o corpo para se deixar afetar por isso. E tem um detalhe que é o que tem me feito refletir e acho que é o momento de compartilhar. E que passa pelas instituições, sim. E as condições materiais das instituições. E aqui eu estou me referindo mesmo ao materialismo histórico de Marx. Assim, se a gente está fazendo um evento de inconsciente e decolonialidade numa universidade pública, não é somente porque somos servidores da universidade, é porque existe uma condição material, infraestrutura histórica, que permite com que esse espaço possa acontecer. E se nós, psicanalistas, não nos aprendermos com isso, levarmos algo dessa possibilidade que as universidades estão dando, por toda a abertura que houve na última década, nos últimos anos, para pessoas negras, indígenas, pessoas trans, enfim, toda uma população que não tinha acesso, pode estar tendo eventos e epistemologias diferentes, porque houve condição material, infraestrutura para isso. E eu acho que é uma reflexão, sim, para nós que estamos nas instituições, de que se as instituições psicanalíticas não pensam nas condições materiais da formação do psicanalista, nós não vamos conseguir ouvir e fazer consistir e existir o inconsciente no século XXI, vamos dizer assim. E eu acho que se trata de uma sobrevivência da psicanálise. A capacidade que nós, psicanalistas, temos de fazer existir o inconsciente. E o inconsciente recortado por toda essa dimensão política e histórica que sempre foi recortado. Se Freud conseguiu ouvir o que ninguém ouvia, é porque ele pôde ter uma permeabilidade que até então não era possível existir. E se a gente não continua reinventando a partir dos desafios da nossa época, do nosso lugar, Bahia, Brasil, Sul global, a gente não vai conseguir ser psicanalista e fazer essa experiência continuar viva nas próximas décadas. Então, assim, abrir espaços de atendimento, como é o PSIO dentro da universidade, é muito importante. E isso é uma dimensão, e responde. Mas aqui eu estou tentando pensar como psicanalista mesmo, e dentro de uma instituição de psicanálise. Pensando na formação, é importante a gente dar muitos passos além da oferta de atendimento. É importante a gente pensar quais as condições materiais, infraestrutura financeira e material mesmo, para que pessoas possam se formar como psicanalistas. E serem, vamos dizer assim, estarem, né, no circuito social como psicanalistas negros, trans, indígenas e o que for que tiver de atravessamento. Porque, sim, as instituições psicanalíticas são brancas, são privilegiadas, e todos sabemos disso, e que a gente possa ter pessoas e movimentos, né, libidinais para que esses espaços se abram e que materialmente outras coisas sejam possíveis. Não se trata só de convidar pessoas, se trata sim de botar pessoas fazendo a formação do início ao fim, uma análise do início ao fim, custe o que custar e dure o que durar. Porque eu acho que é assim que algo não é só com, vamos dizer, conferências interessantes, é algo de um ato que tenha repercussão no real das instituições e no real dos corpos e da vida de todos nós que estamos nesse meio. Então, é isso que eu queria falar com vocês, agradecer e vamos lá. Obrigado. Bom,
tivemos uma mesa brilhante, riquíssima, mas a gente não vai ter tempo para as questões agora. Vou pedir para vocês guardarem as questões para após a próxima mesa, tá? Não se esqueçam de nenhuma. E eu vou convidar, nesse momento, desfazemos essa mesa, agradecendo mais uma vez a todos, e vou chamar a Edna aqui para convidar a próxima mesa. Obrigada.